E o tema de hoje é concentração comum. Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Concentração comum eu represento por essa letra C maiúscula. Então esse Czão aqui é o que vai representar a nossa concentração comum. Basta você associar o C de comum com esse Czão, que você vai ter a sua concentração comum, beleza? O que é essa concentração comum? É uma relação entre a massa do soluto, que é representado por essa letra M, massa representada por M, e o volume da solução, volume, que é representado por essa letra V. Beleza, professor, mas o que é a massa e o que é o volume? Olha aqui, sempre que na química você for tratar de massa, você vai lembrar o seguinte, você vai lembrar que a massa, as massas que são mais utilizadas são quilograma, grama e miligrama. Essas são as unidades de medida de massa que são mais utilizadas na química. Você vai lembrar também do volume. Volume, que eu tenho litro, que é igual ao decímetro cúbico. Então, 1 litro, 1 decímetro cúbico. ml, que é o mililitro, é igual ao centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Beleza? Existem algumas outras conversões que eu posso fazer. Por exemplo, se eu quiser passar de quilograma para grama, tem jeito? Tem sim. Se eu quiser passar de litro para ml, também tem jeito, tá? Ou se eu quiser passar de quilo para miligrama, de grama para quilo, tanto faz. A mesma coisa com volume, tá? Essas unidades eu posso converter a qualquer momento. E aí o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar e passar gramas para quilograma. Se eu vou fazer essa conversão de unidade de medida, de gramas para quilogramas, eu preciso dividir por 1000. Se eu quiser passar de ml para litros, eu vou dividir por 1000. Ah, beleza. Então, sempre que eu quiser passar gramas para quilogramas, eu divido por 1000. Sempre que eu quiser passar de ml para litro, eu divido por 1000. E se eu quiser passar, então, de quilo para gramas, aí eu preciso multiplicar por 1000. A mesma coisa acontece com volume. Se eu quiser passar de litro para ml, eu vou multiplicar por 1000. Beleza? Então essas aqui são as unidades com relação à massa e também com relação ao volume. Agora, na concentração comum, se é massa dividido pelo volume, a unidade de massa mais utilizada nas concentrações comuns é a gramas por litro. Então, se eu tenho gramas por litro, eu já identifico ali que é uma concentração comum, beleza? Eu posso representar dessa maneira, ou posso representar dessa maneira que continua sendo a mesma coisa, ou dessa maneira, gramas vezes o 1 litro elevado a menos 1. Então, isso aqui são 3 maneiras de representar a mesma coisa, beleza? Professor, tem outras unidades de medida para concentração comum? Tem. Eu posso falar que eu tenho gramas por ml, ou eu posso falar que eu tenho miligramas por litro, e até mesmo miligramas por ml. Só que a unidade de medida que é mais utilizada na concentração comum é justamente gramas por litro. Esse daqui é o padrão. É a unidade de medida padrão. Gramas por litro. Beleza? Então agora, bora para a questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte: Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio
em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual a concentração da solução final? O que você precisa destacar aqui? Você precisa destacar que você tem 4 gramas de cloreto de sódio. Opa! Gramas não é unidade de massa? Massa não representa por M? Então eu tenho 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água, sendo que o volume, olha aqui, o volume da solução permaneceu 2 litros. Então qual que é o volume aqui da solução? O volume da solução, 2 litros. E ele pergunta para você, qual a concentração da solução final? É o nosso Czão. Por que eu sei que é o Czão? Olha, a massa está dada em gramas, o volume está dado em litros, as minhas alternativas é de concentração em gramas por litro, tá? Então, isso que eu acabei de passar para vocês aqui, ó, é o que a gente vai chamar de primeiro passo, que é retirar os dados do exercício. No segundo passo, é você trabalhar a fórmula. Então, qual que é a fórmula da concentração comum? Não é a massa dividido pelo volume da solução? Então, a concentração comum ela é de 4 gramas dividido por 2 litros. Quanto que é 4 dividido por 2? Concentração comum vai ser igual a 2 gramas por litro. Pronto. Achou. Você está vendo que nós só fizemos 2 passos para chegar no resultado. Primeiro passo, retira os dados do exercício. Segundo passo, trabalha a fórmula. Beleza? Alternativa correta. Letra A. Questão número 2. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração 8 gramas por litro. Quantas gramas de soluto são obtidos? Primeiro passo, retirar os dados do exercício. O que eu tenho aqui? 250 ml e uma concentração de 8 gramas por litro. ml, unidade de medida de volume. Então eu tenho 250 ml. Eu tenho a concentração de 8 gramas por litro. E eu quero encontrar a massa. Esse daqui então é o nosso primeiro passo, não é isso? Então, mas antes de finalizar o nosso primeiro passo, repara o seguinte. Repara que você tem a concentração que ela está dada em gramas por litro. Então o volume aqui está dado em litros e o volume aqui está dado em ml. Você precisa converter a unidade de medida de ml para litro. Como que você faz isso? Você vai dividir por 1000. Se você divide 250 por 1000, você chega no resultado de 0,25 litros. Beleza? Passou de ml para litro. Ok. Esse foi o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo agora é justamente você trabalhar a fórmula. Concentração comum não é a massa do soluto dividido pelo volume da solução? Então, só que quem que eu quero encontrar? Não é a massa? Se eu quero encontrar a massa, eu preciso deixar ela sozinha, isolada. Então, esse volume que está dividindo a massa, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho a massa vezes a concentração. A massa é igual à concentração comum vezes o volume. Então, a massa vai ser igual a concentração 8 gramas por litro vezes o volume
0,25 litros. Aqui, por que é importante você trabalhar as unidades de medida? Agora que você tem gramas dividido por litro, você vai fazer o seguinte, você vai cancelar, cortar litro com litro. Vai sobrar só a unidade de medida de gramas, que é a unidade de massa. Então, peraí, professor, mas agora eu tenho 8 vezes 0,25. Ah, eu não sei fazer isso. Sabe sim. Olha, você vai multiplicar normal, da forma que você aprendeu no colégio. Foi 0,25 vezes 8. Feito isso, 8 vezes 5, 40. Sobe o 4. 8 vezes 2, 16. Com 4 que foi 20. Sobe o 2. 8 vezes 0, 0. Desce o 2 que foi. E agora que está a grande sacada. Número decimal é só você contar na sua multiplicação quantas casas tem depois da vírgula. Eu tenho 1, 2 casas depois da vírgula. Então a vírgula que estava aqui atrás, ela vai andar 1, 2 casas. Porque todo número inteiro tem uma vírgula atrás dele. Então a massa é igual a 2 gramas. Chegou no resultado. Alternativa correta, letra D. É isso aí.